Boa tarde a todos. Vou dar início à apresentação, cujo tema é o uso de modelos de aprendizado de máquina e estatísticos para previsão de demandas de transporte. A apresentação está dividida em introdução, a justificativa, os objetivos da pesquisa, o estado da arte, a metodologia implementada, os resultados obtidos, as discussões e considerações finais. As cadeias de suprimentos possuem diversas variáveis e essas variáveis estão sujeitas a incertezas. Alguns exemplos de incertezas: volume produtivo, pragas e catástrofes naturais na agricultura, manutenção de frotas, dimensionamento de estoque e volume de vendas. A literatura apresenta métodos para tratar essas incertezas através de previsões nas cadeias de suprimentos. Em especial, nessa pesquisa, será tratado o tema no setor de transporte, previsões na área de transporte. O conceito de previsão de demanda de transporte é a previsão de remessa de pedidos dos clientes para os seus clientes finais, podendo ser medida em volume, peso ou quantidade. Esse tipo de previsão permite planejamento de algumas atividades, como disponibilidade de veículos, mão de obra, espaço físico, consolidação de cargas e reposicionamento de veículos que estão retornando vazios para os seus locais de origem. Justificativa da pesquisa, primeiramente, é acadêmica. Existe uma lacuna na literatura para o tratamento de previsão de demanda de transporte. Ela possui um caráter inovador, devido à sua aplicação não no âmbito tecnológico, mas no sentido de aplicação. Foi realizado um estudo de caso para simulação e avaliação da pesquisa, e os dados foram fornecidos por uma transportadora brasileira de grande representatividade. O conjunto de dados consta o período dos anos 2019 e 2020, e a operação dessa transportadora está estruturada em aproximadamente 80 unidades operacionais no Brasil, com mais de 800 veículos, e realiza operações de coleta, transferência e distribuição. Falando dos objetivos da pesquisa, o objetivo geral é avaliar e implementar os modelos estatísticos, sendo eles ARIMA e suas variações, as redes neurais artificiais LSTM, para realizar a previsão de demandas de transporte em unidades expedidoras, ou seja, unidades operacionais de transportadoras. Então, dado um conjunto de dados históricos de demandas de transporte em um determinado período, através desse conjunto de dados, implementar os modelos e, através desses modelos, realizar previsões. Os objetivos específicos: levantar os requisitos funcionais e não funcionais da pesquisa, processar dados históricos para realizar análise sobre esses dados, uma análise exploratória, identificando suas principais características, implementar os modelos estatísticos de redes neurais, considerando a análise dos seus principais hiperparâmetros, realizar uma avaliação quantitativa dos resultados dos modelos, realizar a implementação dos modelos estatísticos, ARIMA, SARIMA e as redes neurais LSTM em outras cadeias de suprimento, ou seja, em diferentes conjuntos de dados. E por fim, disponibilizar os dados para outras pesquisas, assim tanto os dados quanto os programas que foram desenvolvidos na pesquisa. As perguntas da pesquisa são: dentre os modelos avaliados, ou seja, ARIMA, SARIMA e as redes neurais LSTM, qual que apresenta os menores erros nas previsões? O comportamento desses modelos implementados ele é equivalente entre os conjuntos de dados avaliados, entre as unidades expedidoras? Qual a influência do tratamento de outliers nos resultados das previsões? As variáveis exógenas podem contribuir ou não para os resultados? E por fim, qual foi a influência da pandemia de Covid-19 nas previsões dos conjuntos de dados? O
Estado da arte. O estado da arte, existem diversas pesquisas no âmbito de previsão de demandas em toda a cadeia de suprimentos. Em especial, podemos observar um destaque aos modelos estatísticos, especificamente a ARIMA e suas variações, e, por outro lado, também métodos de Deep Learning, que implementam arquiteturas de redes neurais. Um destaque também são as redes neurais LSTM. Aqui são alguns destaques de alguns trabalhos correlacionados. A previsão de demanda previsão de peças de automóveis utilizando modelos estatísticos, otimização de distribuição de inventário utilizando um assembler de métodos, tanto LSTM quanto ARIMA. Uma pesquisa que explora a previsão de demandas em geral através de redes neurais LSTM, previsão de demandas de semicondutores utilizando LSTM também. E por último, o trabalho que tem maior correlação com essa pesquisa é a previsão de demanda de transporte para fornecedores de serviço, que utiliza redes neurais, outra arquitetura, não LSTM, porém redes neurais. O modelo ARIMA é um modelo que sugere o valor de uma série em um determinado instante, baseado nos valores anteriores, ou seja, é uma combinação linear de índices que são compostos por valores anteriores, médias móveis, índices correlacionais e também um fator de erro. O modelo LSTM ele é uma arquitetura de redes neurais profundas e ele possui sua característica que é determinada por uma combinação de funções e operações matemáticas que, dado um valor de entrada, ele produz um resultado na saída. As redes neurais LSTM são compostas através dos seus hiperparâmetros que definem sua arquitetura. Os neurônios são interconectados através de grafos e entre eles e no final tem-se um resultado. Falando da metodologia, a metodologia aplicada nessa pesquisa foi de estudo de casos e simulações computacionais. Ela está dividida em 9 etapas. A primeira etapa envolve a definição do conceitual do problema, quais são os requisitos, as necessidades, o que eu preciso utilizar, quais são os modelos, as métricas a serem adotadas. E, em segundo lugar, a coleta de dados, levantar os conjuntos de dados para pesquisa. A partir do momento que esses conjuntos de dados estão em mãos, inicia-se a manipulação e a organização dessa base de dados através da utilização de ferramentas para visualização. A preparação dessa base de dados, trabalhando nos tipos de dados, os formatos de campos, possíveis inconsistências. Há uma análise exploratória dos dados através de gráficos, análises estatísticas, tabelas. Em seguida, o processamento de dados para identificar outliers e preparar esses conjuntos de dados para os cenários definidos em pesquisa. Implementação dos modelos, tanto os modelos estatísticos, ARIMA, SARIMA, quanto as redes neurais LSTM. Na sequência, o treinamento dos modelos, que está dividido em 80% na base para treino e 20% para validação. E, por fim, a revisão dos resultados através de métricas. São 9 cenários que compõem a pesquisa. O primeiro cenário avalia os 32 conjuntos de dados que representam as variáveis exógenas, que são categorias de produtos que estão enumeradas nessa tabela do lado direito. O cenário 2 e 4 implementam todos os modelos da pesquisa sem nenhum tratamento de outlier. Os cenários 3 e 5 implementam todos os modelos da pesquisa, identificando os outliers pelo percentual quantil, substituindo pelos limites inferiores e superiores. Os modelos 6 e 7 implementam também todos os modelos, removendo completamente os outliers identificados. E
Os cenários 8 e 9 implementam todos os modelos, identificando os outliers através do método Isolation Force, substituindo pela mediana. Dos cenários 2 a 9 são avaliados os 54 conjuntos de dados de unidades expedidoras. Como especificação técnica, a pesquisa foi desenvolvida em Python com um conjunto o conjunto das principais bibliotecas utilizadas. Foram utilizados 3 dispositivos, 2 físicos e um virtual, para o processamento dessas redes neurais, os modelos estatísticos. A máquina virtual foi utilizada temporariamente devido ao custo. Foi utilizado o método Grid Search para a seleção dos hiperparâmetros e validação cruzada para a etapa de treinamento. Falando dos resultados obtidos, primeiro temos a análise exploratória. Nesse slide temos 6 plots de conjuntos de dados de unidades que contêm as demandas de transporte nos anos 2019 e 2020, em azul, em vermelho é a média móvel e preto o desvio padrão. O destaque aqui nesse slide é que para mostrar a heterogeneidade dos conjuntos de dados. Aqui é uma amostragem de 6 dos 54 conjuntos e podemos perceber que cada conjunto tem sua característica independente. Aqui a exemplo, podemos tomar esse gráfico que a escala varia de 0 a 60, enquanto as demandas aqui variam de 0 a 17.500. Cada gráfico possui curvas diferentes, tendências, sazonalidades, a característica do desvio padrão, as médias móveis, elas são completamente independentes e diferentes. Isso caracteriza os conjuntos de dados de uma forma heterogênea. Mesma coisa vale para as categorias, que são 32 conjuntos de dados que são utilizados como variáveis exógenas. Essas categorias também possuem características completamente diferentes. Alguns destaques da análise exploratória é que 80% das bases são não estacionárias, todos os conjuntos de dados possuem sazonalidade semanal, as séries são altamente residuais, ou seja, decompondo a série em tendência, os dados e sazonalidade e resíduos, é possível observar uma amplitude de resíduos bastante alta. E aproximadamente metade dos conjuntos de dados apresentaram algum indício de influência da pandemia. Aqui temos um exemplo da categoria informática, um conjunto de dados que mostra as demandas de 2019 e 2020 da categoria informática em uma unidade específica. O que podemos observar é que entre meados de 2019 até meados de 2020 houve uma estabilidade na curva, as variações não foram acentuadas, mantiveram um padrão, porém, a partir de meados de 2020, houve uma ascensão na curva, o que pode justificar, devido à categoria ser uma categoria de informática, houve uma flutuação ascendente devido à necessidade à crescente demanda de materiais de informática no período de pandemia, devido às pessoas trabalharem em casa, enfim. Sobre a seleção de hiperparâmetros nos modelos. Os hiperparâmetros são selecionados a partir da base de treino, que posteriormente serão validados, serão utilizados para realizarem as previsões. Esses hiperparâmetros são correlacionados com as bases e os cenários e os conjuntos de dados. Ou seja, são impressos gráficos e tabelas para entender a característica desses hiperparâmetros entre as unidades e os cenários e avaliar o seu comportamento. Então, primeiramente, falando dos modelos estatísticos,
Os principais destaques da base de treino e os seus hiperparâmetros são, primeiramente, o modelo o hiperparâmetro autorregressivo. Ele foi principalmente influenciado pelo tamanho do conjunto de dados, teve pouca relação com o tratamento de dados e os valores dos índices foram superiores a 5. O índice diferencial de 47 dos 54 conjuntos foram constatados como não estacionários, o índice igual a 1. O índice de médias móveis, os valores foram heterogêneos e teve influência do tratamento de dados. O índice autorregressivo sazonal apresentou valores heterogêneos. Nos cenários 2, 3 e 8 tiveram muitas semelhanças dos valores dos hiperparâmetros e houve variação de acordo com o tratamento de outliers. O índice sazonal diferencial, só apenas uma única unidade obteve o índice igual a 1, dado que as curvas de sazonalidade já são estacionárias. O índice sazonal de médias móveis, ele teve influência das características do conjunto e o tratamento de outliers. Por fim, o índice sazonal, devido à influência semanal, o valor foi igual a 7. Falando da base de treino do LSTM, os destaques dos hiperparâmetros foram, primeiramente, o BET não obteve valores predominantes e não foi identificado relação com o tratamento de outliers. O EPOC não obteve valores predominantes e foi influenciado pelo tratamento de outliers. O hiperparâmetro lag size, houve predominância do valor 7, ou seja, sazonalidade semanal. A quantidade de neurônios foi principalmente influenciada pelo tamanho do conjunto de dados, foi polarizado para valores extremos, ou seja, os mínimos e máximos. E a quantidade de camadas ocultas, houve alternância entre os valores, porém com maior destaque os cenários que selecionaram apenas uma única camada. Também foi possível identificar que houve pouca influência do tratamento de outlier. Já na base de validação, alguns destaques, esse slide apresentam 6 conjuntos de dados, 6 previsões que foram realizadas em diferentes unidades. Em azul são os dados reais, em vermelho são previsões. A legenda do modelo utilizado para a previsão está em amarelo. Então temos algumas características que podem ser observadas. As redes neurais LSTM tiveram um comportamento mais próximo do real do previsto. O ARIMA também apresentou bons resultados, porém menos assertivos que a LSTM. Seguindo com os destaques na base de validação, os cenários que não implementaram nenhum tratamento de dados foram os que obtiveram as menores métricas de erros. Por outro lado, os cenários que removeram os outliers foram os que obtiveram as piores métricas, ou seja, os maiores erros entre os cenários. Os cenários C3 e C8, que foram os cenários que tiveram tratamento de outliers, eles tiveram métricas muito semelhantes, ou seja, não houve muitas diferenças considerando os diferentes tratamentos de outliers. Os cenários 4 e 5, eles obtiveram juntos, representaram 85% entre as unidades que tiveram os menores erros. E tomando todos os cenários que implementaram as redes neurais LSTM, representaram 94% dos conjuntos de dados com as melhores métricas. Entre os modelos ARIMA e SARIMA, houve um equilíbrio das métricas comparado um com o outro. Considerando o cenário que implementam as variáveis exógenas, não foi identificado nenhuma redução das métricas com a utilização dessas variáveis, excepcionalmente a categoria diversos, que foi reduzido substancialmente a métrica no modelo ARIMA. Sobre o tempo de processamento, foram mais de 1.500 horas de processamento no total.
O ARIMA possui uma regularidade nos tempos de processamento, que é o primeiro gráfico aqui. A gente pode observar que entre as unidades nos diferentes cenários houve uma regularidade em quase todas as unidades, diferente do SARIMA, que teve uma regularidade maior. O tratamento de outliers impacta diretamente o desempenho computacional das redes neurais LSTM. A remoção de outliers aumentou o tempo de processamento em todos os métodos. Os modelos estatísticos variaram de 300 segundos a 700 segundos, enquanto que as redes neurais LSTM variaram de 5.000 a 80.000 segundos. Falando das discussões, os destaques foram: em conjuntos de dados que possuem características altamente residuais, o tratamento de outliers pode prejudicar as previsões. Existe uma relação que pode ser discutida entre o ARIMA e o LSTM com relação à linearidade e não linearidade dos conjuntos de dados. Ou seja, os modelos ARIMA eles se adaptam muito bem a conjuntos de dados lineares, porém não lineares o comportamento é bem ruim. Pelo contrário, o LSTM ele tem a capacidade de se adequar a qualquer tipo de conjunto de dados. A inclusão de componentes sazonais no modelo ARIMA, mesmo que sejam identificadas características sazonais nos conjuntos de dados, ela não necessariamente vai reduzir os erros. O hiperparâmetro lag size ele pode ser atribuído diretamente de acordo com a sazonalidade, ou seja, não é necessário trabalhar no grid search. O grid search ele é mais simples de implementar, porém ele tem um custo de desempenho. 94% das unidades que obtiveram os menores erros em cenários que utilizaram as redes neurais LSTM. Em média, os erros encontrados em previsões utilizando as redes neurais LSTM foram 62,5% menores que as previsões que utilizam os modelos estatísticos, em média. A rede neural LSTM ela é mais adequada a conjunto de dados não lineares, conforme a literatura menciona em diversos casos. Em média, o erro absoluto médio das redes neurais LSTM foram de 0,104, enquanto que o ARIMA-SARIMA foi de 0,16. Em um conjunto de dados normalizado entre 0 e 1, isso representaria de 10 a 16% de erro. Porém, as redes neurais LSTM atingiram métricas inferiores a 0,1, que representaria menos de 1% na métrica de erro. O desempenho computacional das redes neurais LSTM ele é muito menor do que o ARIMA, ou seja, tem um custo computacional maior. Esse tempo de processamento das redes neurais LSTM pode chegar até 88.000 vezes maior do que os modelos estatísticos. Considerando um tempo médio desses modelos estatísticos de 3 minutos e meio, enquanto que as redes neurais LSTM de 6 horas e meia. A remoção de outliers ela não se mostrou como uma técnica efetiva, ela não contribuiu para a melhoria das métricas. Cenários que não tiveram tratamento de outliers foram as que obtiveram os menores erros. Os diferentes métodos de tratamento de outliers não tiveram diferenças expressivas nas métricas entre eles, em diferentes técnicas, os resultados foram muito parecidos. Com relação à pandemia, apesar de ter sido possível identificar flutuações e variações em determinados períodos, possivelmente por conta da pandemia, nas previsões o impacto foi muito baixo, porque a características dos conjuntos de dados já é volátil em todo o período, e os conjuntos e os modelos implementados eles já observam as características anteriores, históricas, e isso contribui para as previsões,
não apresentando grandes reflexos nas estimativas. Os modelos envolvidos nessa pesquisa eles são totalmente replicáveis a outros conjuntos de dados, ou seja, outras pesquisas, e tem flexibilidade nos hiperparâmetros, nas configurações do programa. Considerações. Essa pesquisa possui uma contribuição para o estado da arte, ampliando o âmbito de pesquisa com relação à previsão de demandas nas cadeias de suprimento, em específico no setor de transporte. A relação entre a LSTM e a ARIMA-SARIMA pode ser comparada qualidade versus desempenho, enquanto que as redes neurais LSTM possuem uma qualidade maior, assertividade nos resultados, um desempenho computacional ruim. Por outro lado, a ARIMA-SARIMA ele tem uma qualidade inferior com desempenho mais rápido. Determinadas variáveis exógenas podem sim contribuir para a redução de erros uma vez que identificadas. Essa pesquisa tem uma aplicação prática na avaliação de modelos em previsões de demandas de transporte para transportadoras, e esses resultados podem viabilizar algumas atividades como programação da quantidade de veículos disponíveis, programação de mão de obra, planejamento de aquisição ou venda de veículos, dimensionamento de locais de expedição, previsão de faturamentos, indicadores e relatórios. E como trabalhos futuros, pode ser feita uma implementação de outras heurísticas para determinar hiperparâmetros, avaliar outras arquiteturas de redes neurais, outras arquiteturas da rede neural LSTM, validar outras técnicas de tratamento de outlier e também de validação cruzada. Durante o período de mestrado, tive algumas produções acadêmicas para eventos científicos, ENERGEP e ANPET 2021, e no momento está sendo redigido um artigo para o periódico Applied Science, que ainda não foi submetido, está em execução. Estes foram os destaques da minha pesquisa, agradeço a atenção de todos.